Vamos entender isso na prática. Vamos apagar esse bloco de códigos aqui, vamos matar esse terminal e eu vou colar aqui em tela um código já pronto, onde nós vamos entender isso aqui e depois nós vamos escrever um outro exemplo para entender como nós podemos fornecer múltiplos argumentos em uma função. Então, basicamente, eu colei uma função aqui em tela e nós já vamos entender o que essa função faz. Então, vamos lá, vamos observar esse código aqui. Nós definimos uma função na linha 6 através dessa sintaxe aqui, da qual nós já sabemos. Não se preocupem, nós já vamos escrever uma função com múltiplos argumentos do zero daqui a pouco. Ao definirmos essa função, nós lançamos dois parâmetros no interior dos parênteses, que significa que nossa função, para funcionar, vai ter que receber dois argumentos, duas informações, e logo em seguida, dentro dessa função, nós identamos o bloco de código que nós queremos armazenar dentro dessa função. Então, nós pegamos esse bloco de código aqui e guardamos esse bloco de código dentro dessa função para que sempre que essa função for chamada, esse bloco de código seja executado. O que nós fizemos dentro dessa função? Inicialmente, nós criamos uma variável chamada frase, e dentro dessa variável, nós adicionamos um string. Nós adicionamos olá e concatenamos com o nome, com o primeiro argumento que vai ser recebido assim que nós chamamos a função. Adicionamos uma outra string aqui como exclamação e nós printamos essa frase aqui em tela. Essa frase que nós criamos ao chamarmos a função. Mas nós não fizemos só isso. Nós também adicionamos uma condicionante aqui. E essa condicionante, ela recebe o valor que vai estar contido dentro da variável idade. Ela vai receber o segundo argumento da nossa função, que vai ser um int, que vai ser um número. E nessa condicionante, ela vai fazer uma comparação para ver qual bloco de código que vai ser executado. Se vai ser esse primeiro bloco de código ou esse segundo bloco de código. Basicamente o cerne do que é uma condicionante. Lembrando, se vocês têm dúvidas do que se trata condicionante, nós temos uma aula completa de condicionantes que eu vou deixar na descrição desse vídeo e vocês podem também achar a aula de condicionantes dentro da playlist do nosso curso de Python. Novamente, condicionante é um conhecimento essencial para qualquer programador e essencial para essa etapa da aula onde nós estamos falando sobre funções. Vocês vão observar que nós vamos aplicar diversos conhecimentos dentro das nossas funções. Programar é como ter um bloco de ferramentas onde quanto mais ferramentas nós obtemos, mais ferramentas nós temos para resolver determinado tipo de problema. Mas então, vamos lá. Nós já explicamos o que significa esse bloco de código aqui e aqui nós fizemos uma comparação, né? Se o valor fornecido para esse parâmetro aqui, se o segundo argumento fornecido for um número maior ou igual a 18, vai ser exibido na tela do usuário, você tem idade suficiente para votar. Caso o valor fornecido seja menor do que 18, esse bloco de código vai ser ignorado e nós vamos rodar o bloco de código de baixo. Você ainda não pode votar. E aqui no caso nós chamamos essa função duas vezes. Vamos chamar ela mais uma vez aqui. Vamos chamar a função boas-vindas, abrir parênteses. Vamos adicionar o primeiro argumento que é um nome, no caso João, e logo em seguida vamos adicionar um outro argumento que vai ser um número, no caso a idade do usuário. Vamos rodar isso aqui. E perfeito, aconteceu exatamente o que nós esperávamos. Logo de cara, quando nós chamamos esse bloco de código aqui, nós fornecemos dois argumentos. O primeiro argumento foi armazenado dentro da variável interna nome desse bloco de código. O segundo argumento foi armazenado dentro da variável interna idade para esse bloco de código aqui. Logo em seguida nós concatenamos esse bloco de código com esse primeiro argumento, exibimos em tela e logo em seguida nós pegamos a idade que foi fornecida como segundo argumento e fizemos essa comparação através dessa condicionante para exibir esse bloco de código aqui ou esse bloco de código aqui de baixo. Antes de tudo, antes de criarmos a nossa própria variável com múltiplos argumentos, vamos definir aqui, com aspas triplas, uma docstring, uma documentação para a nossa função, um texto que explique a nossa função. Então vamos lá, o que essa função faz? Ela exibe mensagens de boas-vindas, né? Exibe mensagens de boas-vindas. Excelente, nós explicamos o cerne principal da nossa função. Nós também temos que explicar os nossos parâmetros, então vamos explicar os nossos parâmetros aqui em tela. Nós temos dois parâmetros. O parâmetro nome, o que o parâmetro nome recebe? Ele recebe o nome do usuário que será exibido em tela. Então, o nome do usuário. Nós temos também um outro parâmetro que recebe a idade do usuário. Então, aqui nós queremos basicamente receber a idade do usuário. Vamos dar um Enter para isso aqui ficar mais organizado e perfeito. Nossa função agora está praticamente perfeita, né? Nós temos a função e a docstring, né? A documentação que explica o que essa função faz e o que cada parâmetro vai receber. Agora vamos fechar isso aqui, vamos apagar isso aqui e vamos criar uma nova variável. Digamos que nós queremos uma variável que receba o nome de determinado cliente de uma loja e logo em seguida exiba o valor da compra desse cliente. Só que se essa compra for maior que R$100, ele vai receber um desconto especial. Então nós vamos exibir em tela uma informação que você vai receber um desconto especial. E caso essa compra não seja maior ou igual a R$100, nós vamos exibir em tela uma mensagem dizendo que sua compra não atingiu o valor limite para determinado desconto. Não se preocupe em pensar muito agora que nós vamos fazer isso juntos para vocês entenderem a sintaxe, para aí sim, posteriormente, eu começar a passar problemas para vocês resolverem. Então, inicialmente, vamos criar uma função, vamos utilizar então a sintaxe def, para dizer que nós estamos definindo uma função e vamos escolher um nome para essa função. Vamos chamar ela de verificar desconto. Verificar, underline, desconto. Vamos abrir e fechar parênteses. E aqui nós vamos colocar os parâmetros que nós queremos receber. Nós queremos receber o nome do cliente e também queremos receber o valor da compra.
Ótimo, com essa sintaxe aqui nós já criamos a nossa função, já definimos um nome para essa função e já definimos quais parâmetros nós queremos receber como argumento da nossa função. Vamos teclar Enter e identar um bloco de código dentro dessa função para empacotar esse bloco de código dentro dessa função aqui. E digamos que inicialmente nós queremos dar uma mensagem de boas-vindas para o cliente. Vamos escrever uma variável aqui e adicionar dentro dessa variável uma frase de boas-vindas. Por exemplo, nós podemos dizer olá e vamos adicionar, vamos concatenar esse olá com o nome que vai ser fornecido como argumento dessa função. E vamos colocar esse nome também em letras maiúsculas. Vamos utilizar o método .title, que vai alterar a informação que vai estar dentro dessa variável aqui. Vai alterar a informação que nós vamos lançar aqui como argumento da nossa função. E vamos também concatenar isso aqui com um ponto de exclamação para terminar a nossa primeira frase e vamos exibir essa frase em tela. Nós vamos printar a frase em tela. Ótimo. Já demos a mensagem de boas-vindas para o cliente. Agora nós queremos informar que se a compra for maior ou igual que R$100, nós queremos dizer que ele está apto para receber o desconto e se essa conta não for maior ou igual que R$100, ele não vai estar apto para receber esse desconto. Então nós queremos colocar uma condicionante que vai comparar se o argumento fornecido no valor da compra, o número que nós vamos fornecer aqui como argumento ao chamar a nossa função for maior ou igual que R$100, nós queremos exibir em tela uma informação dizendo que ele tem direito a um desconto especial. Então vamos lá. Você tem direito a um desconto especial. Opa, vamos corrigir esse direito aqui. Ótimo. Se for maior ou igual a R$100, vamos exibir que ele tem um direito a um desconto especial. Caso contrário, else, nós queremos informar para o cliente, nós queremos exibir em tela, informar para o cliente que a compra dele não atingiu o valor mínimo para o desconto. Sua compra não atingiu o mínimo para desconto. Perfeito. Nós já cumprimos o objetivo da nossa função, vamos matar esse terminal aqui. Nós já criamos um bloco de código que vai ficar armazenado dentro dessa função aqui. Agora, sempre que nós precisarmos executar esse bloco de código no decorrer do nosso programa, nós não precisamos escrever tudo isso aqui. Basta chamarmos a nossa função, verificar desconto e fornecer os argumentos necessários para que essa função seja executada perfeitamente. Então, inicialmente, nós queremos o nome do usuário, fornecer o nome do usuário como argumento e logo em seguida, nós queremos fornecer o valor da compra do usuário. Vamos, por exemplo, colocar R$99. Vamos entender o que nós vamos fazer ao executar isso aqui. Inicialmente nós vamos atribuir o nosso argumento João, a nossa variável provisória nome. Em seguida nós vamos atribuir o número 99, a nossa variável provisória, que vai estar contida dentro dessa função aqui, valor compra. Logo em seguida nós criamos uma variável chamada frase, onde nós vamos guardar uma mensagem de boas-vindas para o nosso cliente, que vai usar esse argumento aqui para ser concatenado na mensagem de boas-vindas. Vai ser uma mensagem mais pessoal. Logo em seguida nós vamos exibir em tela essa frase, que vai concatenar um olá João. Logo em seguida nós vamos pegar essa variável provisória aqui, o valor que foi fornecido para essa variável provisória, que no caso é 99, e fazer essa condicionante aqui. Se o valor fornecido for maior que 100, nós vamos exibir essa informação, mas no nosso caso o valor fornecido foi menor que 100, essa informação aqui que vai ser exibida em tela. Vamos dar um play aqui e perfeito, o código funcionou exatamente da maneira que nós queríamos que ele funcionasse. E nós poderíamos chamar essa função aqui diversas vezes, por exemplo, digamos que agora o cliente Felipe comprou R$250. Lembre-se, nós sempre fornecemos os argumentos na ordem que ele foi solicitado aqui como parâmetro da função, separado por vírgula. Vamos chamar essa função novamente aqui, verificar desconto. Agora vamos adicionar um outro cliente, o cliente José. E o cliente José fez uma compra de exatamente R$100. Vamos matar esse código aqui, vamos rodar esse código de novo. E esse código funcionou exatamente da maneira que nós queríamos que ele funcionasse, sem fazer a confusão de reescrever esse bloco de código aqui 3 vezes para 3 clientes diferentes. Nós escrevemos uma função que resolve esse problema de maneira mais automatizada. Sempre que nós precisarmos reutilizar esse bloco de código, basta chamar pelo nome da função e fornecer os argumentos necessários para essa função funcionar. E agora só faltou uma coisa para a nossa função ficar perfeita, que é basicamente a nossa docstring, a nossa documentação que vai ficar atribuída como uma string especial explicativa da nossa função. E o que essa função faz? Ela exibe uma mensagem para o cliente e verifica se ele tem direito a um desconto. Nós vamos explicar exatamente o que essa função faz. Então, ela exibe uma mensagem para o cliente e verifica se ele tem desconto. Agora, falta nós explicarmos os parâmetros. Então, os parâmetros... Nós temos os parâmetros nome e valor de compra. O parâmetro nome, ele é o nome do cliente que será exibido em tela. E nós temos o parâmetro valor compra, que ele vai ser igual ao valor total da compra realizada pelo cliente.
Vamos dar um Enter aqui para isso ficar mais organizado. E vamos novamente dar um outro Enter aqui só para separar o nosso bloco de código da nossa docstring, da nossa documentação que vai ficar atribuída aqui, que vai ficar como atributo da nossa função. E agora sempre que nós formos utilizarmos essa função aqui, caso nós estivermos com dúvida do que essa função faz, o que nós devemos colocar como atributo, basta passarmos o mouse sobre o nome da função que ele será exibido em tela aqui. E vamos aproveitar essa função aqui para aprendermos uma questão aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, eu sugiro que vocês inscrevam-se no canal. Nele nós teremos diversos cursos voltados à engenharia da computação, inclusive nós já temos um curso completo de Python de aproximadamente 14 horas. Inclusive eu já vou deixar esse vídeo, o link para esse vídeo na descrição aqui desse vídeo que vocês acabaram de ver, e também vou deixar um link completo do corte dessa aula que trouxe vocês esse vídeo. Esse vídeo nada mais é do que um corte de uma aula principal sobre o assunto que está sendo falado. Observem a descrição e bons estudos.